Fala galera que se liga no canal, beleza? Eu sou o professor Everton, estou aqui para mais uma aula com vocês. Hoje a aula bem conhecida e muito vista, então no 8º ano do ensino fundamental, a gente vai estar utilizando esse conteúdo aí, esse conhecimento, em todos os outros anos seguintes. Então o nosso conteúdo de hoje são as nossas frações geratriz, né? A nossa fração geratriz. O que vem a ser isso, né? Como que eu vou trabalhar com isso? Como que vai surgir exercícios? Antes da gente estar trabalhando, então, né? Da gente ver ali o conceito de fração geratriz, vamos lembrar uma coisinha aqui que é muito importante para a gente. Vamos lembrar da nossa famosa dízima periódica. O que é isso? Como que eu vou, né? Descobrir aonde eu vou encontrar então as nossas dízimas periódicas. Nossa dízima periódica ela vai vir então de uma divisão de fração. Dividir a fração, o meu resultado deu um valor decimal, então isso é chamado de dízima periódica, né? E essa dízima periódica ela tem uma sequência lógica na nossa parte decimal. Lembrando que os nossos números decimais são formados pela parte inteira, o que vem antes da vírgula, né, à esquerda da vírgula, e a nossa parte decimal, que é o que está, né, do lado direito da vírgula, né, ou seja, depois da vírgula. E as nossas dízimas periódicas, elas podem ser finitas e elas também podem ser infinitas. O que é isso? Finito é aquilo que acaba, né? Infinito é aquilo que tem sequência aí e vai direto e não acaba. A gente coloca um fim nela ali, né? A gente para de escrever essa dízima periódica infinita, porque precisa parar, porque senão ela continua escrevendo ela de forma infinita. Então vamos para esses nossos dois exemplos aqui, ó. Eu tenho a fração 21 sobre 2, né? 21 meios, e eu vou transformar ela em número decimal. Fazendo essa divisão, o meu resultado é 10,5. E acabou. 10,5. Ou seja, ela é chamada de dízima periódica finita, porque ela acabou. É só isso daí. Beleza? E eu tenho aqui o nosso outro exemplo. 2 sobre 3. Se eu fizer essa divisão 2 sobre 3, né? 2 não dá para dividir por 3, coloco 0, vírgula. Coloco 0 ali junto com 2. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18, sobra 2. Coloco 0, 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18, sobra 2. E assim vai indo, ó, de forma infinita. Ou seja, 0,66666 de forma infinita. Beleza? Isso é uma dízima periódica infinita. Como que a matemática chamou isso e como que a matemática vai escrever isso? Perceba que aqui vai ser 6, né, o resto da vida. Então, o que a gente faz? 0,6. Vou colocar esse risquinho aqui em cima, né, indicando que todos os outros números seguintes é 6. Ele vai ter uma sequência de todos os números 6. Eu não preciso escrever todos os números. Simplesmente eu represento dessa forma, ó. 0,6 com esse risco em cima do 6. E esse número 6 a gente vai chamar então de período da nossa dízima periódica. Ou seja, uma dízima periódica infinita com período 6. Isso indica que todos os números seguintes é 6. Beleza? Então, ó, momento do print. Vou estar parando aqui um pouquinho para vocês tirar print da tela, copiar isso daí. E a gente vem com outros exemplos. Importante a gente falar aqui também, antes da gente seguir com os exemplos, é que todos esses números, todas essas frações, elas vão ser geradas aí a partir do conjunto de números racionais, certo? Né? E os números racionais contemplam todos aqueles outros conjuntos, os naturais, os inteiros, os fracionários, os decimais. Tudo isso são números racionais. E é interessante a gente ver aqui também, e o nome do nosso conteúdo, é que
toda dízima periódica ela é gerada através de uma fração, não é? E toda fração que gera uma dízima periódica, ela é chamada então de fração geratriz. Lembrando que nem toda fração vai gerar uma dízima periódica. Às vezes vai ter uma fração, às vezes algum número que vai gerar uma dízima não periódica, certo? Que isso é conteúdo de outra aula. Então, toda fração que gera uma dízima periódica, ela é chamada de fração geratriz. O que a gente vai aprender hoje? Bom, eu tendo a fração para mim achar uma dízima periódica, tranquilo, né? É só dividir. E agora, se eu tiver uma dízima periódica para mim encontrar, né, a fração que resultou essa dízima, como que eu vou fazer isso? Esse é o foco da aula de hoje. Então, né, tira print aí, vai lá, toma uma água e volta aqui em instantes. A gente já vai estar aprendendo a fazer isso. Vai aprender a fazer isso. Eu tenho uma dízima periódica e eu quero descobrir qual fração que resultou aquela dízima. Coisa facinha, bem tranquilo, vocês vão anotando os passos e a gente já chega, né, ao resultado final. Aguarde aí que eu já estou voltando. E aí, galera, tiraram o print, né, tomaram água, né, amenizaram um pouquinho a cabeça, deram uma descansada. Então, ó, já tem outra escrita aqui no quadro e a gente continua, então, agora aprendendo como transformar uma dízima periódica em fração geratriz, certo? Eu já lembro, né, que da fração para transformar em dízima é só eu dividir. Agora, da dízima, para mim transformar em fração, e essa fração é chamada de fração geratriz, como que eu vou fazer? Coloquei alguns casos aqui na lousa para a gente estar entendendo. Então, vou pegar do mais simples aqui e a gente vai, né, e nós vamos aumentando então os exemplos, né, e automaticamente colocando uma coisinha a mais para a gente estar entendendo. Então, muito importante vocês lembrarem o que é dízima periódica e como ver o período dessa dízima periódica, certo? Então, vamos aqui, ó. Dízima periódica, 0,5555 e assim por diante. Qual que é o período, então, dessa nossa dízima? Então, o nosso período é 5, né? Porque eu posso escrever essa dízima assim, ó. 0,5 risquinho em cima do 5, e isso significa que é o nosso período, ou seja, período 5. Tranquilo, não é? Vamos ver um outro exemplo aqui, só para a gente pegar mesmo o que é período. 0,43. Perceba então que, né, a minha parte decimal é repetida então o número 43, ou seja, o meu 43 é o período. Olha essa outra aqui, ó. 0,142, ou seja, 142 é o meu período. Tranquilo, não é? Bem facinho, bem sossegado. Agora, como transformar isso em fração geratriz? Muito simples também. Vamos lembrar que toda fração ela é composta por um numerador, é o número que vem em cima, e um denominador, que é o número que vem embaixo. Ok? Então, olha. Descobri então o meu período. Agora vamos para a nossa fração. O meu denominador, o meu numerador, que é o número que vem em cima, sempre vai ser o meu período, correto? Ó, período 5, o meu numerador é o 5, correto? E o meu denominador é o número 9. Sempre vou estar trabalhando com o algarismo 9, correto? Agora, eu vou colocar só um 9, 2 9s, 3 9s, qual a quantidade de 9s que eu vou ter? É exatamente a quantidade de algarismos que eu tenho no meu período. Aqui o meu período é 5, não é? Ou seja, eu tenho só um algarismo, ou seja, 9. O número de cima, o meu numerador, é o próprio período, e o número de baixo, que é o meu denominador, então é a quantidade de algarismos desse período, certo? Tranquilo, não é? Ou seja, o que gera
a dízima periódica 0,55555 é a minha fração, né, 5 sobre 9. Período, quantidade de algarismo no período, eu repito, em noves. Olha essa outra aqui, ó. 0,434343. Qual que é o meu período? 43, certo? Vamos criar a fração? Tá aqui, ó. O meu numerador, então, é o próprio período, 43. O meu denominador é o número 9. Quantidade de noves que eu repito, quantidade de algarismos do meu período. Tem 2 algarismos, não é? Ó, 1, 2. Então, eu tenho 1, 2, noves. Tranquilinho, simples assim, não é? Hora que eu vim para esse outro aqui, vocês já vão descobrir qual que é, então, a minha fração. Por que que eu já vou descobrir? Porque é muito tranquilo, né? Muito fácil. Então, a minha fração geratriz vai ser o quê? Ó, período sobre a quantidade de períodos escrito em número 9. Qual que é o meu período? 143. Esse é o nosso denominador. O nosso numerador. O meu denominador, então, ó, 3 noves. 999. 142 sobre 999. Bem tranquilo, não é? Bem facinho. Agora, essa dízima periódica pode aparecer de uma outra forma. Vou passar aqui para o lado, ó, e vamos entender de qual outra forma que essa dízima periódica pode aparecer. Na minha parte decimal, que é os números após a vírgula, ou seja, à direita da vírgula, ela pode não começar diretamente com os números aqui, ó, com os números diferentes de 0, que vai ser o meu período. Ela pode começar com 0. Por exemplo, 0,005555 e assim por diante. O meu período continua sendo o número aqui, ó, diferente de 0, que é o número que vai se repetir. Mas na hora de eu formar a minha fração geratriz, a gente vai ter uma pequena mudança, mas bem simplesinha. Vamos ver a mudança aqui. Aqui eu sei que o meu período é 5, certo? Todo mundo entendeu isso daí. Agora, na hora de montar a fração geratriz, olha o que eu tenho. O meu numerador, que é o número de cima, continua 5. O número de baixo, que é o meu denominador, perceba o seguinte. Eu tenho só um algarismo de período, não é? 5. Então, aparece o 9 uma única vez. O que vai mudar? Que a quantidade de zeros que aparece aqui, ó, depois da vírgula, ó, a quantidade de zeros que aparece depois da vírgula e antes de começar o período, eu preciso acrescentar ele aqui no meu denominador também. Olha lá, ó, 2 zeros aqui, acrescento 2 zeros aqui. Então, a minha fração geratriz vai ser 5 sobre 900. Mudou um pouquinho, mas bem tranquilo, não é? Agora vamos para outro exemplo aqui, ó. Mesmo caso, mas outro exemplo. 0,04343 e assim por diante. Qual que é o meu período? 43, certo? Minha fração geratriz, ó, 43, que é o meu período, sobre, como eu tenho 2 algarismos, né? Então, sobre 99. Mas como tem um 0 ali, ó, antes de começar o período, então eu acrescento esse 0 aqui no meu denominador. Então, 43 sobre 990. Ok? Tranquilo, não é? Olha o outro exemplo aí. 0,0142142 e assim por diante. Período 142, né? Fração geratriz 142 sobre, ó, 999, porque tem 3 algarismos. E como tinha um 0 ali, esse 0 vem aqui para a nossa fração. 142 sobre 9.990. Beleza? Tranquilo, né? Sossegado. Professor Everton, mas agora surgiu uma dúvida aqui. E se não começar com 0, alguma coisa? O que eu tenho que fazer? Se essa parte inteira
da nossa dízima periódica se ela for diferente de zero. Por exemplo, 4,222, 7,555. O que acontece? Vamos ver um caso aqui, ó. Tenho esse caso aqui, que é exatamente isso. Ó, 2,555 e assim por diante, né? É uma dízima periódica. E vale ressaltar aqui, vale lembrar, que eu tenho duas partes, né? A esquerda da minha vírgula é a parte inteira. A direita da minha vírgula é a minha parte decimal. O que eu preciso fazer? Eu preciso separar isso. A parte inteira é 2. A parte decimal, vírgula 5555. Então, é isso que eu faço. Acabei de dividir. Ó. Parte inteira 2, mais a parte decimal, 0,555. Lembrando que, se eu somar essas duas partes, eu vou ter o meu número inicial. Correto? Simplesmente eu separei parte inteira da parte decimal. E agora eu continuo. Parte inteira mais essa parte decimal, então eu faço a geração da minha fração geratriz, ok? Que a gente já aprendeu a fazer, né? Aquele caso ali, simplesinho. Inclusive a gente até, no nosso exemplo, foi ele. 0,555, transformando em fração, vai ficar 5 sobre 9, ok? Lembram? Ó, meu período 5, né? Apenas um algarismo. Então, sobre 9. Aí, eu fico tendo 2 mais 5 sobre 9, que já é comum para a gente já trabalhou isso bastante, né? Você já deve ter visto isso daí, né? Em outros vídeos ou na sua escola, né? 2 mais 5 sobre 9, isso é uma soma de um número inteiro com uma fração. Sei que embaixo de todo número inteiro existe o número 1, então agora eu só simplesmente faço a soma dessa fração. Lembrando que para fazer soma de fração, eu preciso tirar o MMC. Tirando o MMC entre 9 e 1 é 9. Aí eu faço aquele esqueminha. Ó. 9 dividido por 1, 9. Vezes 2, 18. 9 dividido por 9, 1. Vezes 5, 5. 18 mais 5, 23. Né? Repito, 9. Então quer dizer que a minha fração geratriz é 23 sobre 9. Tranquilo, né? Vou abrir a tela aqui um pouquinho para vocês, né, pegar todo o cálculo. Para o vídeo um pouquinho, copia isso daí, tira print, porque é muito importante, né, na resolução dos exemplos. Ok? Agora vamos para o nosso último caso aqui. Ele é um pouquinho diferente, mas bem tranquilo também. Percebam aqui, ó. Eu tenho uma dízima periódica, aonde a parte inteira não é 0, a parte inteira é 2, certo? E a minha parte decimal, ela começa com 3, aí depois começa aqui, ó, a nossa dízima, né? 5, 5, 5, 5 e assim por diante. Como que eu vou gerar a minha fração geratriz em cima disso daí? O que eu preciso fazer? Eu preciso dividir isso daqui. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, certo? 2,3, vou separar e vou pegar esse restante que se repete para mim poder fazer a geração da minha fração. Olha como que fica aqui, ó. 2,3 mais 0,0555. Correto? É como, ó, se eu tirasse o 2 daqui e puxasse para cá, tirasse o 3 daqui, puxei para cá, certo? Se eu somar esse número mais esse número, eu vou ter o meu valor inicial. Tranquilo, não é? Agora aqui eu vou repetir o mesmo caso lá de cima, com uma diferença. Lá eu tinha um número inteiro. Aqui eu tenho um número decimal. 2,3. Então, simplesmente eu vou escrever esse 2,3 no formato de fração. Que também é uma coisa que vocês já assistiram aí em outros vídeos, que vocês já viram na casa de na escola de vocês. Quando eu tenho aqui um número com vírgula, para mim escrever ele na forma de fração, eu vou repetir ele sem a vírgula, vai ser o meu
numerador e o meu denominador, então é o número 1 seguido de 0. Eu vou ter uma fração decimal. Eu tenho um número depois da vírgula, então eu tenho um 0 no meu denominador. E o 0,055 eu vou escrever ele no formato de uma fração geratriz, que a gente já viu no começo do vídeo como que faz. Então olha o que eu tenho aqui, ó. 2,3 escrito na forma de fração, 23 sobre 10. E 0,0555 escrito na forma de fração geratriz. Eu tenho que o meu período é 5 e, como só o 5 se repete, número 9 seguido da quantidade de zeros que tem ali antes do meu período. 5 sobre 90. E mais uma vez eu tenho uma soma entre frações. Muito fácil também. Vou tirar o MMC aqui. Entre 10 e 90 vai ser 90. Aí faço aquele mesmo esquema. Ó. 90 dividido por 10 vezes 23. 90 dividido por 10, 9. 9 vezes 23, 207. 90 dividido por 90, 1. 1 vezes 5, 5. Repito 90, que é o meu denominador, e vou somar. Ó. 207 mais 5, 212. Então, a minha fração geratriz, 212 sobre 90. Que pode ser simplificado, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. E vou ter, então, o resultado 106 sobre 45. Essa é a minha função geratriz que vai gerar, então, essa dízima periódica. Beleza, galerinha? Bastante coisa hoje, mas a gente pode assistir 1, 2, 3 vezes esse vídeo e a gente vai conseguir entender isso daí. É bastante, mas é bem tranquilo. Estou abrindo um pouquinho aqui a imagem, tem todos os exemplos. Agora, então, vocês podem tirar print aí da tela, vocês podem parar o vídeo um pouquinho, copiar, beleza? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana vai ter um vídeo aí sobre alguma curiosidade de matemática, beleza? Fica um abraço do Titi Everton e tchau, obrigado!